Para também entender um pouco mais sobre a enxaqueca, os quadros da enxaqueca e tudo mais, existem quadros, vamos dizer, mais brandos e mais graves, e tem coisa que contribui para isso? O fator genético, o sexo, tem coisas que influenciam nisso? A gente sabe que existem quadros mais brandos e quadros mais graves. O predomínio da doença é em mulher puramente pelo fator hormonal. O estrogênio presente na mulher confere a ela um fator de risco maior para ter enxaqueca. Bom, e tem outros fatores, assim, doutora, que interferem na gravidade da enxaqueca? A gente tem, então, o sexo, vamos dizer que o próprio ambiente, e entre os fatores de cronificação, ou seja, de piora da história da dor de cabeça, de aumentar o número de dias, né, da frequência da dor de cabeça, a gente está a ingestão frequente de consumo de remédios para dor, desses de venda em livre farmácia, a obesidade, a presença de transtornos psiquiátricos, o bruxismo, a fibromialgia, são todos fatores que contribuem, são comórbidos e agravam ainda mais a dor de cabeça. Legal, então imagino que quando a gente começa a ouvir isso, fica claro que fazer um diagnóstico de enxaqueca, entender o que é, o que não é moleza, né, doutora Aline? O médico responsável por esse diagnóstico é um neurologista, e ele se baseia num exame neurológico normal e numa história que é contada pelo paciente. Então, a gente faz uma entrevista com esse paciente, vamos dizer assim, tira toda a história, as características da dor, como aconteceu, qual a evolução disso, e aí sim a gente é pautado num diagnóstico que é baseado na classificação internacional de cefaleias, que possui mais de 150 tipos de dor de cabeça classificados. Nossa. E ele é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, ele não depende de nenhum exame complementar. Então o médico tem que fazer um bom exame, tem que ouvir uma boa história e tem que saber de diagnóstico dessa parte complementar, né, desse livro, vamos dizer assim, com todos os diagnósticos, e classifica esse paciente qual é o tipo de doença que ele tem, qual é o tipo de dor de cabeça que ele tem. Eu acho que isso é muito importante de estressar aqui, né, de reforçar, que quando a gente, né, tem 150 tipos diferentes, é claro que essas cefaleias elas podem ter um tratamento parecido em muitos casos, mas quando a gente está falando de 150 coisas diferentes, a princípio a gente está falando de 150 possíveis tratamentos diferentes ou até mais, né? Então acho que isso deixa claro como quando uma pessoa começa a ter dores de cabeça, principalmente se essas dores são mais frequentes, essa história de ir tentar resolver sozinho ou resolver com a vizinha é um baita problema, né, doutora Aline? Isso é muito ruim, porque a gente pode estar falando desde uma dor de cabeça que a gente chama de idiopática, sem nenhuma alteração dentro do cérebro, que é, por exemplo, a enxaqueca, até uma dor de cabeça que tem um padrão mais grave, como, por exemplo, um tumor ou um aneurisma. Então, vamos lembrar que toda dor de cabeça deve ser investigada. Legal. E, doutora, só para a gente não deixar passar, a enxaqueca, ela pode, vamos dizer, disparar outras doenças ou outros problemas de saúde? Então são comórbidas, né? Ou seja, estão juntas com a enxaqueca coisas muito frequentes, principalmente distúrbios psiquiátricos do tipo transtorno de ansiedade, bipolaridade ou mesmo a depressão, índice de suicídio maior, a fibromialgia, transtornos de insônia ou má qualidade do sono, o bruxismo, fibromialgia, que é um quadro de dor generalizada. Tudo isso a gente compartilha junto com o paciente que tem o diagnóstico de enxaqueca crônica. E a pergunta que todo mundo gostaria de saber, doutora, enxaqueca tem cura? Infelizmente, a enxaqueca não tem cura, porque ela se trata, como a gente falou lá no início, de uma doença genética. Mas o que é importante que o paciente saiba, que ela é uma doença que tem tratamento e tem controle adequado, como tantas outras doenças conhecidas. Aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, do diabetes e da pressão alta. Verdade, né? São pessoas que convivem com o diabetes e com a hipertensão e que se tratam, e que se estão bem tratadas, estão fazendo exercício físico, comendo bem, são pessoas que conseguem controlar muito bem essa enfermidade, né, doutora? Evitar as consequências dela, né? E o mais engraçado é que as pessoas acham normal ter diabetes e pressão alta e tomar remédio, e enxaqueca elas acham que não devem tomar remédio, né? Ou que não devem procurar ajuda. Então isso serve para a gente pensar nisso, né? Ela também é uma doença crônica, ou seja, ela está presente, ela é de origem genética e ela deve ser tratada. E com controle adequado, o paciente tem uma qualidade de vida absolutamente normal.